As gotas de chuva escorriam pela janela embaçada, refletindo o clima sombrio dentro do escritório de Gabriel. Livros de arqueologia se acumulavam em pilhas desordenadas, ao lado de uma prateleira repleta de medalhas e fotos antigas. Cada objeto parecia uma lembrança do legado de seu pai, um dos maiores arqueólogos de sua geração. Mas para Gabriel, eram apenas lembretes de um peso que ele não conseguia carregar. Afundado em sua cadeira, ele revisava uma tese inacabada sobre civilizações perdidas, quando um envelope amarelado foi deslizado por debaixo da porta. Franziu a testa, intrigado. Quem ainda mandava cartas? Levantou-se com um suspiro pesado, pegando o envelope e rasgando-o com cuidado. Dentro, encontrou um mapa envelhecido e uma folha escrita à mão. As palavras saltaram aos olhos. Santuário das Sombras. O segredo que seu pai nunca conseguiu desvendar. Gabriel apertou o papel entre os dedos. A letra era familiar, mas não conseguia identificar de onde. Continuou lendo. As coordenadas estão no mapa. Você tem tudo o que precisa para concluir o que ele começou. Mas esteja preparado. Este lugar testa não apenas sua habilidade, mas também sua alma. Seu coração bateu mais rápido. O Santuário das Sombras era uma lenda no mundo da arqueologia, mencionado em manuscritos antigos como um local que guardava segredos além da compreensão. Seu pai passará anos tentando localizá-lo, sem sucesso. Seria aquilo uma piada cruel? Ou uma segunda chance? Ele se aproximou da mesa e abriu o mapa sobre a superfície cheia de marcas. As coordenadas apontavam para uma região remota, no coração de uma floresta densa e inexplorada. Gabriel hesitou, sentindo o peso da dúvida. Por que alguém confiaria essa descoberta a ele, de todas as pessoas? Não era segredo que suas últimas expedições haviam sido fracassos monumentais. Ao longe, um trovão ecoou, puxando de volta à realidade. Ele recostou-se na cadeira, encarando o mapa como se esperasse que ele fornecesse respostas. Por mais que quisesse ignorar, algo dentro de si sabia que essa carta era mais do que um chamado à aventura. Era uma oportunidade de provar, talvez a si mesmo, que ele não era apenas o filho do grande arqueólogo. Ainda assim, a hesitação permaneceu. O que ele realmente buscava? Glória, respostas ou redenção? Gabriel sabia que a decisão de seguir aquele mapa poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Sem perceber, seus dedos já haviam traçado o caminho indicado no mapa. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. A carta e o mapa permaneciam sobre a mesa, iluminados apenas pela luz trêmula de uma lâmpada. Ele os estudou por horas, anotando cada detalhe, como se tentasse decifrar um enigma escondido nas linhas do papel. Mas por mais que examinasse, as perguntas continuavam sem resposta. Quem enviou a carta? Por quê? Ao amanhecer, tomou a única decisão lógica que podia. Ele precisava de ajuda. Foi assim que, algumas horas depois, Gabriel se encontrou no apartamento de Amélia, uma historiadora experiente e amiga de longa data de sua família. Amélia sempre fora uma confidente de seu pai, e, embora eles não se falassem com frequência, Gabriel sabia que podia confiar nela. É isso, disse ele, colocando o mapa e a carta sobre a mesa dela. Alguém quer que eu encontre o Santuário das Sombras. Só não sei se isso é real ou uma armadilha. Amélia ajustou os óculos e estudou os papéis com atenção. Sua expressão, que inicialmente era de ceticismo, logo deu lugar a uma mistura de curiosidade e apreensão. Gabriel, o Santuário das Sombras não é uma lenda comum, ela disse, inclinando-se para a frente. Os registros sobre ele mencionam armadilhas, testes psicológicos e mortes. Ele riu, tentando disfarçar o nervosismo. Ótimo! Então é praticamente um convite para o desastre. Não estou brincando. Amélia pegou um livro antigo de sua estante e abriu em uma página marcada. Seu pai acreditava que o santuário era mais do que um tesouro arqueológico. Ele dizia que quem entrasse lá teria que enfrentar seus medos mais profundos. É uma jornada tanto interna quanto externa. As palavras de Amélia caíram como uma pedra no peito de Gabriel. Ele já estava familiarizado com o peso da dúvida, da culpa e do fracasso. Se o santuário realmente confrontava suas sombras, ele estava entrando em território perigoso. Então, o que você acha? Perguntou ele, hesitante. Eu devo ir. Amélia o encarou por um momento, antes de pegar algo em uma gaveta. Era um diário desgastado, com o nome de seu pai gravado na capa. Se alguém pode terminar o que ele começou, é você. Aqui estão algumas anotações que ele fez sobre o santuário. Talvez te ajudem. Gabriel pegou o diário, sentindo um misto de orgulho e medo. A ideia de seguir os passos de seu pai era tentadora,
mas o peso das expectativas parecia esmagador. Obrigado, Amélia. Eu acho que vou fazer isso. Então lembre-se, ela disse, colocando a mão no ombro dele. Essa jornada não é sobre provar algo para os outros. É sobre descobrir quem você realmente é. Enquanto Gabriel saía do apartamento, a luz do sol refletia no diário em suas mãos. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia definir. Não era apenas curiosidade ou medo, era um vislumbre de propósito. Gabriel sentiu o chão úmido sob suas botas enquanto atravessava a densa floresta indicada pelo mapa. O canto dos pássaros e o farfalhar das folhas pareciam se misturar com o som dos próprios pensamentos, que, a cada passo, ficavam mais altos. Ele passará 2 dias viajando até aquele local remoto, carregando uma mochila com o essencial, suprimentos, o diário de seu pai e um senso crescente de incerteza. As coordenadas o levaram a um terreno peculiar. Árvores retorcidas formavam um arco natural, e o chão era coberto por um musgo tão espesso que quase ocultava símbolos entalhados nas pedras espalhadas. Ele sabia que estava perto. Depois de horas de busca cuidadosa, Gabriel parou diante de uma visão que fez seu coração acelerar. Uma estrutura imponente, esculpida em rocha negra, emergindo das profundezas da terra. A entrada do Santuário das Sombras. Era tão enigmática quanto as histórias diziam, com colunas adornadas por símbolos que pareciam pulsar sob a luz fraca que penetrava a copa das árvores. Então isso é real, murmurou ele, enquanto tirava o diário do pai da mochila. As páginas estavam cheias de esboços e anotações detalhadas sobre a mitologia do santuário. Um trecho chamava a atenção. A entrada só se revela àqueles que provam sua determinação. Gabriel franziu o senho e olhou ao redor. Não havia porta visível, apenas uma parede lisa de pedra. Enquanto investigava, encontrou uma sequência de entalhes no chão, formando um padrão circular. Ele reconheceu os símbolos, eram idênticos aos que vira no diário. Seguindo as instruções, Gabriel pressionou os símbolos na ordem indicada. O som de engrenagens antigas ecoou pela floresta, e ele deu um passo para trás enquanto a parede de pedra começava a se abrir lentamente, revelando um túnel escuro. O ar que escapou do túnel era denso e úmido, carregado com um odor metálico. Gabriel acendeu sua lanterna e deu o primeiro passo para dentro. O corredor era estreito, forrado com inscrições nas paredes, como se contassem uma história perdida pelo tempo. Ele não precisou caminhar muito antes de encontrar o primeiro obstáculo, uma sala circular com um pedestal no centro, cercado por 4 portas. Cada porta tinha um símbolo gravado, mas um deles estava incompleto. No pedestal havia uma pequena escultura de pedra e uma frase esculpida na base. Para avançar, complete o que foi deixado para trás. Gabriel percebeu que a escultura correspondia ao símbolo incompleto de uma das portas. Mas quando ele tentou encaixá-la no lugar, as paredes da sala começaram a tremer. Ele ouviu um estalo, seguido pelo som de engrenagens. Os outros 3 símbolos brilhavam com intensidade, e ele entendeu que tinha pouco tempo antes que algo desse muito errado. Pense, Gabriel, pense, murmurou para si mesmo, folheando freneticamente o diário. Finalmente, encontrou a resposta. Os símbolos brilhantes representavam os elementos fundamentais de uma antiga civilização. Ajustou a escultura de acordo e, com um clique final, o tremor cessou. A porta se abriu lentamente, revelando o verdadeiro início do santuário. Com uma última olhada para trás, Gabriel respirou fundo e avançou. O túnel adiante era ainda mais estreito, e Gabriel sentia o peso da escuridão aumentando a cada passo. O som de seus próprios movimentos ecoava pelo corredor, amplificando o nervosismo. Após minutos de caminhada cuidadosa, ele chegou a uma nova sala. O ambiente era vasto e iluminado por fendas no teto, que deixavam entrar pequenos feixes de luz natural. No centro, havia um mosaico detalhado no chão, representando uma criatura alada, com olhos que pareciam observá-lo. Enquanto Gabriel inspecionava o mosaico, ouviu um som atrás de si, o clique inconfundível de uma arma sendo engatilhada. Ele congelou. Não se mexa, uma voz firme ordenou. Era feminina, com um tom que misturava autoridade e cautela. Largue sua mochila. Gabriel levantou as mãos lentamente, virando-se devagar. A dona da voz era uma mulher jovem, com traços marcantes e roupas gastas de viagem. Apesar de estar visivelmente cansada, seus olhos estavam cheios de determinação. Ela segurava uma pistola, mas não parecia ansiosa para usá-la, pelo menos, por enquanto. Não estou aqui para brigar, disse Gabriel, tentando manter a calma. Sou arqueólogo. Isso não significa nada para mim, respondeu ela, sem abaixar a arma. Quem é você e o que está fazendo aqui? Gabriel explicou rapidamente sobre a carta,
o mapa e o diário de seu pai. A mulher ouviu em silêncio, seus olhos analisando cada palavra. Finalmente, ela abaixou a arma, mas não relaxou totalmente. Meu nome é Isis, disse ela, guardando a pistola no coldre preso à cintura. E se você está aqui, então provavelmente está atrás do mesmo artefato que eu. Gabriel franziu o senho. Artefato. Pensei que o santuário fosse, bem, mais uma fonte de conhecimento do que um tesouro. É os dois, respondeu Isis. Mas para mim, é mais do que isso. O que está escondido aqui pode salvar a vida da minha irmã. Ela explicou que sua irmã estava gravemente doente e que Isis acreditava que o santuário guardava segredos sobre plantas medicinais extintas, capazes de produzir uma cura. Gabriel ficou surpreso com a motivação altruísta dela, mas algo em sua história parecia sincero. Antes que pudessem continuar a conversa, um som reverberou pelo salão. Uma das paredes começou a se mover, revelando uma passagem oculta. Gabriel e Isis trocaram olhares tensos. Parece que o santuário não vai esperar por nós, disse Gabriel. Ótimo, Isis respondeu com um sorriso rápido. Mas se vamos trabalhar juntos, saiba que eu não confio em você. Gabriel deu de ombros. Também não confio em você. Estamos quites. A dupla começou a avançar pela nova passagem, que era ladeada por pilares decorados com rostos esculpidos. Gabriel e Isis precisaram combinar habilidades para superar uma série de armadilhas, lâminas ocultas, plataformas que caíam, e um enigma que exigia conhecimento sobre astronomia antiga. Cada desafio parecia testá-los não apenas fisicamente, mas também como equipe. Gabriel notou que Isis era extremamente habilidosa, mas também impaciente, enquanto ela parecia desconfiar da abordagem cautelosa e analítica de Gabriel. Quando finalmente chegaram a uma nova sala segura, ambos estavam exaustos, mas algo entre eles havia mudado. Não era confiança total, mas uma aceitação silenciosa de que precisariam um do outro para avançar. Se sobrevivermos a isso, vou te contar o que sei sobre o artefato, disse Isis, sentando-se em um canto. Se sobrevivermos a isso, você pode até ficar com ele, respondeu Gabriel, meio brincando, meio sério. Ambos riram, mas o santuário parecia observar, aguardando o próximo movimento. Após um breve descanso, Gabriel e Isis seguiram pela próxima passagem, que os levou a uma sala que parecia muito diferente das anteriores. Era ampla, com paredes revestidas de espelhos desgastados pelo tempo. Cada espelho tinha um formato único e refletia algo além do simples reflexo deles. Ao centro, uma estátua imponente de uma figura encapuzada segurava uma balança. O ambiente exalava uma energia estranha. Gabriel se aproximou de um dos espelhos e viu algo que o deixou arrepiado. Ele mesmo, mas mais jovem, debatendo com o pai em uma lembrança dolorosa. Não quero seguir seus passos, pai. Isso é sua obsessão, não a minha. Ele recuou, confuso. Não havia dito aquilo em voz alta, mas a lembrança era tão vívida que parecia real. Isis, percebendo sua reação, aproximou-se de outro espelho. Seus olhos se arregalaram ao ver a imagem de uma garota doente em uma cama de hospital. Minha irmã, murmurou ela, com a voz embargada. Antes que Gabriel pudesse dizer algo, a estátua no centro começou a falar com uma voz profunda e reverberante. Bem-vindos ao Salão da Verdade. Aqui, seus medos e arrependimentos são revelados. Somente aqueles que enfrentarem suas sombras poderão avançar. As portas que levavam para a saída se fecharam com um estrondo, e a sala foi preenchida por um silêncio opressivo. Gabriel e Isis se entreolharam, compreendendo que aquele era mais um teste do santuário, talvez o mais difícil até agora. Enfrentar nossas sombras? Isis perguntou, irritada. Isso é algum tipo de brincadeira cruel? Antes que Gabriel pudesse responder, os espelhos começaram a brilhar. A luz se intensificou, e de repente as imagens refletidas começaram a sair dos espelhos, tomando forma física. Gabriel se viu cara a cara com sua própria versão mais jovem, enquanto Isis encarava uma figura sombria que carregava a fragilidade de sua irmã, mas com olhos cheios de julgamento. A versão jovem de Gabriel o atacou verbalmente, apontando todas as inseguranças que ele tentou enterrar ao longo dos anos. Você nunca será tão bom quanto ele. Nunca teve coragem de arriscar como ele arriscou. É um fracasso que nunca sairá da sombra do seu pai. Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele sabia que aquelas palavras eram ecos de seus próprios medos, mas enfrentá-las era mais difícil do que imaginava. Enquanto isso, Isis discutia com a figura de sua irmã, que a acusava de ser egoísta por colocar tanto em risco por uma causa que talvez fosse impossível. O que você vai fazer se não encontrar nada aqui, Isis? Deixar todo mundo que ama para trás por um sonho vazio? Enquanto as projeções atacavam,
Gabriel percebeu que lutar ou fugir seria inútil. O verdadeiro desafio era aceitar. Ele olhou para sua versão mais jovem e, pela primeira vez, disse as palavras que sempre evitara. Eu tenho medo de fracassar, sim. Tenho medo de nunca ser bom o suficiente, mas isso não significa que não vou tentar. A figura hesitou, e então desapareceu, como poeira ao vento. Ao perceber isso, Isis parou de discutir com a figura de sua irmã e simplesmente a abraçou. Eu sei que posso falhar, mas não posso desistir de você. Você é minha razão para continuar. As projeções se dissiparam, e a sala ficou em silêncio novamente. A estátua falou mais uma vez. Vocês enfrentaram suas verdades. Podem prosseguir. As portas se abriram, revelando um corredor iluminado por uma luz suave. Gabriel e Isis se entreolharam, exaustos, mas aliviados. Essa foi a coisa mais insana que já fiz, disse Isis, com um meio sorriso. E acho que ainda estamos só começando, respondeu Gabriel. Eles seguiram pelo corredor, mais unidos e confiantes, mas conscientes de que o santuário ainda guardava desafios imprevisíveis. Ao sair do corredor iluminado, Gabriel e Isis se depararam com um vasto espaço cercado por paredes altas e cobertas por trepadeiras escuras. O chão era de pedra fria, com padrões intrincados que pareciam pulsar com vida própria. Eles haviam chegado ao Labirinto Vivo, um dos desafios mais lendários do Santuário das Sombras, segundo o diário de Gabriel. O que sabemos sobre isso? Perguntou Isis, enquanto observava o ambiente com cautela. Gabriel folheou rapidamente o diário do pai, que mencionava o labirinto em apenas algumas linhas. O labirinto testa não apenas a inteligência, mas a conexão entre os viajantes. As paredes se movem, os caminhos se alteram, e apenas aqueles que trabalham juntos encontrarão a saída. Parece que estamos presos a um teste de trabalho em equipe, Gabriel respondeu. As paredes se movem, então precisaremos prestar muita atenção ao caminho que escolhemos. Sem outra opção, começaram a caminhar. O labirinto parecia ter vida própria. À medida que avançavam, os padrões no chão brilhavam levemente, guiando-os para diferentes direções, mas as paredes frequentemente mudavam de lugar, bloqueando rotas que antes estavam abertas. Em um momento, enquanto examinavam o entroncamento, Gabriel e Isis se desentenderam. Eu acho que deveríamos seguir pela esquerda, Gabriel insistiu, apontando para um caminho onde os padrões brilhavam com maior intensidade. Não, é à direita, Isis retrucou, com firmeza. O padrão aqui está mais fraco, mas é consistente. Acho que a luz mais intensa é uma distração. E se você estiver errada? Gabriel perguntou, impaciente. E se você estiver errado? Ela rebateu. Antes que pudessem resolver a discussão, uma das paredes atrás deles começou a se mover rapidamente, empurrando-os para o entroncamento. Sem tempo para debater, decidiram seguir o caminho da direita, como Isis sugeriu. O caminho levou a uma pequena sala circular, onde uma inscrição na parede brilhava em uma língua antiga. Gabriel traduziu com dificuldade, usando o diário como referência. A harmonia revela a saída. O conflito perpétua o caos. Assim que ele terminou de ler, o chão começou a tremer, e várias entradas surgiram ao redor da sala, cada uma levando a um caminho diferente. Isso é uma piada, certo? Murmurou Isis. Gabriel fechou os olhos, tentando se concentrar. O diário dizia que o labirinto testava a conexão entre os viajantes. Talvez o segredo estivesse em alinhar seus pensamentos e trabalhar como uma equipe. Isis, precisamos decidir juntos, disse Gabriel, com um tom mais calmo. Não adianta cada um tentar adivinhar sozinho. Ela sentiu relutantemente. Tudo bem. Vamos analisar os caminhos. Eles observaram cada entrada cuidadosamente, procurando por pistas nos padrões do chão. Depois de alguns minutos, chegaram a um consenso. Escolheram um caminho onde as luzes formavam um padrão harmônico, como ondas suaves. Assim que entraram, as paredes do labirinto começaram a se mover novamente, mas dessa vez parecia que estavam sendo guiados. O caminho à frente permanecia claro, até que finalmente chegaram a uma saída. Eu acho que conseguimos, disse Isis, com uma mistura de alívio e cansaço. Isso, ou fomos para algo ainda pior, respondeu Gabriel, olhando para o horizonte. A saída do labirinto os levou a uma ponte suspensa sobre um abismo escuro, que claramente seria o próximo teste. Mas antes de prosseguir, os dois pararam para recuperar o fôlego. Não foi tão ruim assim, brincou Gabriel. Fale por você. Se precisar confiar em você de novo, vou querer um contrato assinado, Isis respondeu com um sorriso, aliviando a tensão. Apesar do tom descontraído, ambos sabiam que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A ponte diante de Gabriel e Isis se estendia por centenas de metros, feita de madeira envelhecida,
suspensa sobre um abismo profundo e impenetrável. O vento cortante fazia a estrutura render, e o chão abaixo parecia desmoronar a cada passo que davam. Mas o que realmente chamava a atenção não era a imponência da ponte, mas a névoa espessa que a envolvia, obscurecendo a visão do outro lado. Você tem certeza de que isso é seguro? Isis perguntou, segurando as cordas com firmeza, os olhos desconfiados. Não faço ideia, Gabriel respondeu, tentando esconder a apreensão em sua voz. Mas vamos ter que atravessar. Não há outro caminho. Com um suspiro, Isis deu o primeiro passo na ponte, seguindo de perto por Gabriel. Cada movimento era cuidadosamente calculado, e o som de seus pés batendo na madeira era abafado pela névoa. O vento começou a soprar mais forte, fazendo a ponte balançar, e, por um momento, Gabriel sentiu como se o chão estivesse se afastando de seus pés. De repente, a névoa começou a se dissipar e uma sensação estranha tomou conta deles. O caminho à frente não parecia mais real. As linhas da ponte começaram a se curvar, e Gabriel percebeu que as bordas da madeira pareciam distorcidas, como se estivessem em um pesadelo. Era como se a ponte fosse uma extensão da própria mente, moldada pelos medos e desejos de quem a atravessava. Olhe, disse Isis, sua voz tremendo. Ela apontava para as bordas da ponte, onde as imagens se formavam. As imagens eram pedaços de suas próprias memórias, distorcidas e ampliadas. Gabriel viu seu pai, o rosto distante e desaprovador, dizendo-lhe que ele nunca seria capaz de completar o que começou. Isis, por outro lado, viu sua irmã, mas desta vez a figura parecia zombar de sua fé. Não podemos parar, Gabriel sussurrou, sentindo uma pressão crescente em sua mente. Apenas continue. Mas conforme avançavam, as imagens se tornavam mais reais, mais intensas, até que se tornavam quase tangíveis. O próprio abismo parecia estar vivo, testando suas fraquezas mais profundas. Gabriel viu a si mesmo, mais uma vez, falhando. Viu-se desistindo da jornada, abandonando sua busca por um sonho que parecia distante e irreal. Ele estava à beira de se deixar consumir pela sensação de derrota. Você não é capaz, Gabriel, a voz de seu pai ressoou. Nunca será bom o suficiente. Você vai falhar de novo, assim como sempre falhou. A pressão aumentava. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente, e ele quase sucumbiu ao desespero. Mas então, ele sentiu algo em seu interior, um impulso de resistência. Ele não era seu pai. Ele não era definido pelos erros de outros. Levantando a cabeça, ele enfrentou as imagens, decidindo não se deixar dominar por elas. Eu não vou desistir, gritou, sua voz cortando a névoa. Eu sou capaz. Eu escolho seguir em frente. As imagens começaram a desaparecer. O abismo à sua frente perdeu sua força, e a ponte voltou a ser uma estrutura sólida, com o céu azul claro visível do outro lado. Isis, que havia caído em uma luta semelhante com suas próprias memórias, olhou para Gabriel, os olhos cheios de uma determinação renovada. Vamos terminar isso, disse ela, com um sorriso cansado, mas sincero. Juntos, avançaram, atravessando a última parte da ponte até chegar ao outro lado, onde uma porta enorme, feita de ouro escuro, os aguardava. A última barreira do Santuário das Sombras estava diante deles. Mas, antes de tocarem a porta, ambos sentiram que algo estava prestes a mudar novamente. As experiências que haviam vivido até aquele ponto pareciam ter sido apenas o começo de algo ainda mais profundo. O verdadeiro teste ainda estava por vir. A porta de ouro escuro que se erguia diante de Gabriel e Isis era monumental. Os detalhes esculpidos em sua superfície pareciam representar cenas de um passado distante, cenas de conflitos e vitórias, mas também de dor e sacrifício. As figuras na porta estavam congeladas no tempo, mas seus olhos, mesmo de metal, pareciam seguir os dois aventureiros com uma intensidade perturbadora. Estamos chegando ao fim, Gabriel disse, sua voz cheia de cansaço, mas também de determinação. Acredito que não haverá mais testes, ao menos, não como os anteriores. Isis se aproximou da porta, examinando cada detalhe. Você acha que essa porta vai ser nossa chave para encontrar o artefato? Eu não tenho certeza do que nos espera, mas tenho a sensação de que tudo o que vivemos até agora é um reflexo do que o santuário quer nos ensinar. Gabriel olhou para ela, seu olhar sério. Acho que o último teste será entender por que estamos aqui, juntos. Isis hesitou, mas concordou com o aceno. Ela estava tão cansada quanto ele, mas havia algo mais forte que os impulsionava a continuar. Algo que transcendia a busca por respostas ou até mesmo pelo artefato. Era uma necessidade de se encontrar, de lidar com seus próprios demônios e com os fantasmas do passado. Ela tocou a porta suavemente, e, em um instante,
as figuras esculpidas começaram a brilhar com uma luz dourada. A porta se abriu lentamente, emitindo um som grave, como de algo antigo e poderoso sendo revelado ao mundo pela primeira vez. Do outro lado, uma câmara iluminada por uma luz suave os aguardava. No centro, sobre um pedestal de pedra, repousava um artefato. Não era o que haviam esperado. Não era uma joia deslumbrante nem uma relíquia dourada. Era um livro antigo, de capa preta, com símbolos incompreensíveis gravados ao longo de sua superfície. O livro estava rodeado por uma aura misteriosa, e a energia que emanava dele era palpável. Gabriel e Isis se aproximaram do pedestal, mas, antes que tocassem o artefato, uma voz ressoou na sala, profunda e ecoante. Aquele que busca o poder deve estar disposto a pagar o preço. Aquele que busca o conhecimento deve estar disposto a sacrificar algo precioso. A sala ficou mais fria, e a atmosfera se tornou densa. Gabriel e Isis trocaram olhares tensos. Eles haviam encontrado o artefato, mas algo dizia que o final dessa jornada não seria tão simples quanto haviam imaginado. Isso não é só um artefato, disse Gabriel, tocando o livro com cautela. É uma chave para algo muito maior. Talvez o santuário esteja nos dando uma escolha, não? Isis falou baixinho, seu tom carregado de reflexão. O que estamos dispostos a sacrificar por esse conhecimento? Pelo poder que ele nos oferece? O ar na sala parecia se espessar ainda mais. Gabriel sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se o próprio espaço estivesse esperando que tomassem uma decisão. A voz continuava a ecoar, agora mais intensa. O que você busca é maior do que tudo o que já enfrentaram. Preparem-se para a verdade, pois nada será como antes. Ambos hesitaram. O que quer que aquele livro contivesse, as palavras não deixavam margem para dúvidas. Uma vez que o tocassem, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A decisão estava tomada, mas o que viria a seguir seria um novo, imprevisível caminho. Gabriel, com um suspiro, tomou o livro em suas mãos. O momento parecia lento, os segundos se arrastando enquanto ele sentia a energia do artefato invadir suas veias. Isis observava atentamente, um misto de medo e fascínio em seu olhar. Quando suas mãos se tocaram no livro, uma explosão de luz cegante tomou a sala, e, por um breve momento, eles foram consumidos por um vazio total. Quando a luz finalmente se dissipou, ambos estavam de volta no início do santuário, diante das portas de entrada. A jornada parecia ter voltado ao ponto de partida, mas agora algo havia mudado. Eles haviam vencido o santuário, sim, mas o verdadeiro desafio, o verdadeiro poder do artefato, estava além da compreensão de ambos. Eles eram agora os guardiões de um segredo imenso, e a porta do destino havia se fechado atrás deles, trancada para sempre. Gabriel e Isis ficaram em silêncio por alguns momentos, ainda tentando processar o que havia acontecido. O que eles tinham tocado era algo mais profundo, mais intenso do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A luz que os envolveu não foi apenas física, parecia ter tocado algo dentro deles, algo que eles não sabiam que existia. Como se o artefato tivesse desvelado uma verdade interna, mais do que apenas revelado um segredo externo. A câmara onde estavam agora era estranhamente familiar, como se o próprio espaço tivesse sido alterado por sua decisão. O chão, antes escuro e antigo, parecia novo, como se o tempo tivesse sido resetado. As paredes que antes pareciam simples construções agora estavam cobertas de símbolos que brilhavam com uma luz sutil, como se tivessem ganhado vida. Gabriel sentiu uma sensação de déjà vu, mas não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Gabriel, o que aconteceu? Isis perguntou, a voz tremendo. Ela se aproximou dele, e seus olhos estavam carregados de uma mistura de confusão e medo. Nós voltamos para o começo. Gabriel não sabia o que responder. Ele estava igualmente perdido. Sentia o peso do livro nas mãos, como se ele fosse tanto uma chave quanto uma prisão. Sua mente ainda tentava decifrar o que a voz misteriosa significava, o que o santuário queria dizer com a verdade será revelada. Não sei, ele respondeu com sinceridade. Mas sinto que há mais aqui do que vemos. Acho que o santuário não queria apenas nos testar. Ele queria nos transformar. Enquanto eles falavam, o ar ao redor deles começou a vibrar. A câmara inteira parecia pulsar com energia, e as portas que haviam sido fechadas atrás deles se abriram novamente, mas desta vez, a luz que emana delas era ofuscante. Uma força irresistível parecia puxá-los para frente, como se algo os estivesse chamando para além do que podiam ver. Eu não sei o que nos espera, mas não podemos ficar aqui, disse Isis, a determinação em seu tom retornando. Preciso entender o que esse livro realmente significa. Sem hesitar, ela deu um passo à frente, seguida por Gabriel,
que sentia um impulso estranho de continuar, como se o artefato em suas mãos fosse agora a única coisa que os mantinha unidos ao que restava de sua jornada. Eles atravessaram as portas, que se fecharam atrás deles com um estrondo, como se o santuário estivesse se fechando para sempre. À medida que avançavam, o mundo ao redor deles parecia se distorcer. A paisagem tornou-se fluida, como se a própria realidade estivesse sendo moldada por suas escolhas. Imagens das aventuras passadas começaram a se sobrepor, mas agora eram mais intensas, mais reais. Gabriel viu a visão de sua infância, com seu pai distante, mas, ao contrário das lembranças anteriores, desta vez ele conseguia se ver mais forte, mais resoluto, confrontando os medos de uma forma que nunca havia feito antes. Você está vendo isso também? Isis perguntou, olhando ao redor com olhos arregalados. Ela parecia estar vendo algo diferente, algo mais sombrio. Sim. As memórias estão se entrelaçando com o presente, Gabriel disse. Isso não é só uma viagem ao passado. É como se tudo que vivemos estivesse se unindo para nos revelar algo maior. Os dois seguiram em frente, sem saber onde estavam indo, mas agora, cada passo parecia estar moldando o futuro de maneira indescritível. O que havia começado como uma simples busca por um artefato se transformava em uma jornada cósmica, onde o destino de suas próprias almas parecia estar em jogo. Estamos mais próximos de algo grande, não estamos? Isis perguntou, sua voz reverberando no vazio. Sim, Gabriel respondeu, sentindo uma estranha certeza em suas palavras. A verdade nos encontrou, e agora precisamos entender o que fazer com ela. À medida que as imagens se intensificavam, eles perceberam que o Santuário das Sombras não estava apenas testando suas habilidades físicas e mentais. Ele estava forjando algo dentro deles, algo que os tornaria mais do que simples aventureiros. Eles estavam se tornando parte de uma teia maior, de uma história que ultrapassava os limites do que conheciam e que traria uma escolha irrevogável sobre o que fazer com o poder que haviam adquirido. Enquanto as visões ao redor deles se intensificavam e as imagens de um futuro que ainda não entendiam se misturavam com os ecos do passado, Gabriel e Isis estavam prestes a enfrentar a maior prova de todas, o peso da escolha, a responsabilidade que vinha com a verdade revelada. O que significava carregar o artefato agora? E mais importante ainda, o que fariam com o conhecimento que ele carregava? O ar estava mais denso, e a paisagem à sua volta continuava a se distorcer. Gabriel e Isis sentiram uma pressão crescente, como se o próprio santuário estivesse se compactando ao seu redor. Cada passo que davam parecia levar a mais perguntas, mais confusão. A linha entre o real e o irreal estava se apagando, e com isso, suas próprias memórias estavam sendo puxadas e reconfiguradas. Você está vendo isso? Ou é só a minha mente? Isis perguntou, sua voz carregada de uma mistura de fascínio e medo. Gabriel não tinha resposta. Ele estava vendo as mesmas imagens, mas agora elas pareciam estar mais próximas, mais palpáveis. Ele se viu, mais uma vez, em sua casa, em sua infância, mas agora ele tinha o poder de mudar o que estava acontecendo. Ele podia corrigir os erros que cometeu, as palavras não ditas, as oportunidades perdidas. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que isso não era real. Era uma versão distorcida do que aconteceu, uma projeção da sua mente. O santuário estava testando sua capacidade de resistir à tentação de alterar o passado. Não podemos ceder, Gabriel disse com firmeza, sentindo uma força interior crescer dentro dele. O que vivemos nos trouxe até aqui. Não podemos mudar isso. Isis olhou para ele, os olhos brilhando com uma compreensão silenciosa. Sim, mas é difícil não querer voltar e corrigir tudo, não é? Gabriel deu um leve sorriso, o peso de sua jornada se fazendo sentir em cada fibra de seu ser. Sim, mas nossa verdadeira força vem de aprender com nossos erros, não de tentar apagá-los. Eles seguiram em frente, e o cenário à sua volta começou a mudar novamente. As imagens de suas vidas se dissolveram, e o caminho à frente se abriu, revelando uma vasta paisagem, mas algo estava diferente. Não era mais a paisagem que conheciam, mas uma realidade que se estendia infinitamente, como um universo em expansão. O céu acima deles estava tingido de uma cor que não podiam identificar, uma cor que parecia mais que a simples mistura de cores. Era como se o próprio cosmos estivesse ali, esperando por algo. Estamos indo para algum lugar, perguntou Isis, olhando para o horizonte. Eu não sei, mas sinto que não temos escolha, Isis, Gabriel respondeu. A única coisa que podemos fazer agora é seguir em frente. Ao avançarem, uma sombra apareceu à frente deles. Era uma figura envolta em uma capa negra, que parecia surgir da própria neblina. Ela se aproximou lentamente, como se soubesse exatamente onde eles estavam. Quando chegou o suficiente para ser vista, a figura revelou um rosto, mas não era um rosto humano.
Era uma máscara, completamente lisa, sem expressão, sem identidade. Vocês chegaram até aqui, disse a figura com uma voz profunda e ecoante, que parecia ressoar nas suas mentes. Mas o verdadeiro teste ainda está por vir. O poder que vocês carregam não pertence a vocês, mas à verdade que transcende todos os limites da compreensão. Gabriel e Isis pararam, sentindo a intensidade da presença da figura. Quem é você? Gabriel perguntou, a voz firme, mas com um toque de desconfiança. A figura não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou a mão e, com um gesto, as imagens que haviam se dissipado começaram a surgir novamente, mais claras e mais intensas. As imagens de suas vidas, os momentos de suas escolhas, estavam todas ali, se sobrepondo umas às outras. Agora, enfrentem a verdade que escolheram ignorar, disse a figura. A cada decisão que tomaram, vocês alteraram o futuro de todos ao seu redor. O que vocês fazem agora não é apenas sobre o que desejam, mas sobre o que o universo necessita. Gabriel sentiu uma dor profunda em seu peito. O que a figura estava dizendo? Eles haviam tomado decisões, sim, mas jamais imaginaram que suas escolhas poderiam afetar mais do que suas próprias vidas. O peso do poder que o livro carregava estava se tornando mais claro a cada segundo. Então o que devemos fazer? Isis perguntou, sua voz agora mais resoluta. Qual é o próximo passo? A figura permaneceu silenciosa por um momento, antes de finalmente falar. O próximo passo é aceitar que a verdade não tem retorno. O que vocês escolherem a partir daqui determinará o destino de muitos, mas lembrem-se, nem todo poder deve ser usado. Nem toda a verdade deve ser revelada. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O caminho à frente se abriu, mais uma vez, e agora eles se viam diante de uma escolha ainda maior. Eles haviam enfrentado desafios imensos, mas agora sabiam que a maior decisão de todas ainda estava por vir. Eu não sei mais o que fazer, Gabriel, disse Isis, seus olhos refletindo a luta interna. Mas uma coisa é certa, não podemos voltar atrás. Eu sei, respondeu Gabriel, sentindo o peso da jornada em seus ombros. Agora, precisamos entender qual é o nosso verdadeiro papel nesse jogo. Juntos, eles deram o próximo passo, sem saber o que o futuro lhes reservava, mas agora mais conscientes do poder e da responsabilidade que carregavam. O caminho da verdade não era fácil, mas era o único caminho que restava. O ar estava pesado e a sensação de estar sendo observado nunca havia sido tão intensa. Gabriel e Isis caminhavam juntos por um corredor imenso, cujas paredes se erguiam como se fossem feitas de pura energia, ondulando e pulsando a cada passo. O ambiente ao redor deles parecia quase irreal, como se as próprias leis da física e do tempo fossem irrelevantes naquele espaço. À medida que avançavam, o corredor parecia se estender infinitamente, não apenas em comprimento, mas em profundidade. O espaço ao redor deles se desfocava, como se a realidade estivesse sendo distorcida a cada segundo. Eu sinto como se estivéssemos sendo puxados para dentro de algo maior do que nós, Isis comentou, seus olhos vigilantes, examinando cada detalhe ao redor. Como se a própria estrutura do santuário estivesse tentando nos absorver. Gabriel sentia o mesmo. Cada passo parecia levá-los mais para dentro de um enigma complexo, onde nada fazia sentido. Mas ele sabia que estavam se aproximando do fim da jornada, o verdadeiro teste. O santuário não queria apenas ver até onde poderiam ir, queria ver até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade. O que acha que vem depois? Perguntou Gabriel, tentando desviar o foco de sua crescente apreensão. Eu não sei, Isis respondeu, seus olhos fixos no vazio à sua frente. Mas algo me diz que vamos ter que fazer uma escolha final, uma escolha que vai além de nós. Enquanto se aproximavam do final do corredor, uma luz intensa surgiu à sua frente. Não era uma luz comum, mas uma luz viva, que parecia ter uma presença própria. Quando chegaram mais perto, a luz se moldou, tomando a forma de uma sala circular, com um pedestal no centro. No pedestal, descansava uma esfera dourada, brilhando com uma intensidade ofuscante. Mas antes que pudessem dar mais um passo, a luz da esfera os envolveu, e uma voz profunda e sem corpo soou no ar. Vocês vieram até aqui buscando a verdade, mas a verdade tem um preço. O que vocês aprenderam os fez mais fortes, mas também mais conscientes de suas limitações. Agora, o momento de julgamento chegou. Gabriel e Isis se entreolharam. A tensão no ar era palpável. Era como se tudo o que haviam vivido até aquele ponto tivesse sido uma preparação para este momento. Eles haviam sido testados, mas agora a verdadeira prova os aguardava. Julgamento. Gabriel murmurou. Do que você está falando? A voz respondeu, mais uma vez,
como se fosse uma única entidade falando dentro de suas mentes. O julgamento não é apenas sobre vocês dois. Ele é sobre o impacto que suas ações terão sobre todos os mundos. O poder que vocês buscam entender carrega consigo a responsabilidade de decidir o que deve ser revelado e o que deve ser escondido. Isis deu um passo à frente, como se buscando entender a verdade que se escondia por trás daquelas palavras. Você está nos dizendo que nossas escolhas determinarão o destino de algo maior? Algo além de nós? Sim, a voz respondeu. Mas lembrem-se, mesmo o maior poder pode ser corrompido. A verdade que buscam pode mudar tudo, mas podem escolher ocultá-la ou usá-la. O que escolherão? O silêncio caiu sobre eles. A voz havia se calado, mas as palavras ainda ecoavam em suas mentes, pesadas como um fardo. Gabriel olhou para Isis, seus olhos refletindo a mesma confusão e dúvida que ele sentia. Eles haviam chegado até aqui, enfrentado desafios inimagináveis, mas agora estavam diante da escolha mais difícil de todas. O que fazer com a verdade? O que fazer com o poder que possuíam? Isis começou, sua voz vacilante. Eu não sei. O que se revela, o que deve ser revelado. Eu não sei se sou capaz de carregar esse peso. Gabriel sentiu uma sensação de vazio, mas ao mesmo tempo, uma clareza repentina. Ele havia vindo até ali em busca de algo maior, mas não sabia até que ponto estava disposto a arriscar. Eles tinham enfrentado o santuário, passado por todas as provações, mas agora precisavam olhar para si mesmos, para a verdadeira razão de estarem ali. Talvez a maior verdade seja o que escolhemos fazer com ela, disse Gabriel, olhando para a esfera dourada com uma sensação de entendimento crescente. Não podemos mudar o que aconteceu. Não podemos apagar as nossas escolhas. Mas podemos decidir o que fazer agora, com o que sabemos. Isis olhou para ele, os olhos cheios de algo mais profundo, uma aceitação, talvez. Eles estavam diante de um julgamento não apenas sobre o que o santuário queria, mas sobre o que eles realmente queriam para o futuro, para si mesmos e para o mundo ao seu redor. Eu estou pronta para fazer minha escolha, Isis disse, sua voz agora mais firme. Eu sei o que tenho a fazer. Gabriel respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Eles estavam diante de algo maior do que tudo o que haviam enfrentado, mas, ao mesmo tempo, tinham o poder de moldar seu próprio destino. Eles podiam usar o que haviam aprendido ou ocultar tudo, mas sabiam que a escolha tinha consequências. O futuro estava nas suas mãos. A luz da esfera parecia se intensificar, como se estivesse esperando pela decisão final. Então, vamos decidir, Gabriel disse com uma voz cheia de certeza. Juntos. A escolha estava prestes a ser feita, e, com ela, o destino de todos ao seu redor seria irrevogavelmente alterado. A luz da esfera brilhou intensamente, quase cegando-os, mas Gabriel e Isis mantiveram-se firmes. O peso da decisão parecia dobrar a cada segundo que passava. A sala ao seu redor parecia girar, como se estivesse se desintegrando para dar lugar a algo novo, algo desconhecido. Eles estavam diante de um ponto de não retorno, onde o futuro se dividia em duas possibilidades, a revelação total ou o silêncio eterno. O ar estava pesado com a tensão do momento. Isis deu um passo à frente, a determinação em seus olhos mais forte do que jamais fora antes. Eu não posso esconder o que aprendi. Não podemos ficar em silêncio diante da verdade que temos em nossas mãos. Ela olhou para Gabriel, e ele sentiu um alívio em seu coração, sabendo que não estava sozinho nesse momento. Nós temos o poder de mudar as coisas, Gabriel. Não podemos permitir que o medo controle nossa decisão. Gabriel sentiu o peso das palavras dela. Ele sabia que, ao longo de sua jornada, havia se deparado com dilemas semelhantes, escolhas que desafiavam sua visão do mundo. Agora, ele estava diante de uma encruzilhada final. O que significava escolher revelar tudo? O que aconteceria se eles decidissem ocultar a verdade? Cada caminho vinha com sua própria carga de responsabilidades, e ele sabia que não havia maneira fácil de avançar. Você tem razão, Gabriel disse, a voz firme, mas ainda carregada com a gravidade da situação. Se não usarmos o que aprendemos agora, estaremos negligenciando o que o santuário nos ofereceu. Não podemos voltar atrás. A verdade precisa ser revelada. Ele olhou para a esfera dourada, o brilho intensificando-se, como se estivesse esperando pela confirmação deles. Não importa o preço. A verdade deve ser compartilhada. A esfera emitiu um som suave, como um sussurro distante, e de repente, uma visão começou a se formar diante deles. Era uma imagem da Terra, mas diferente da que conheciam. Era uma terra onde as sombras tomavam conta, onde a humanidade estava em ruínas, seus cidadãos vivendo em ignorância, sem nunca saberem da existência de poderes maiores.
Mas, à medida que a visão se intensificava, Gabriel e Isis perceberam que o que os observava não era apenas uma visão do passado ou do futuro. Era o reflexo de suas próprias escolhas. Eles poderiam mudar o curso das coisas ou deixar que o mundo permanecesse imerso na escuridão. O silêncio na sala foi quebrado por uma voz, mais uma vez ressoando dentro de suas mentes. A verdade não é apenas uma arma. Ela é um farol. Ela pode iluminar ou destruir. Vocês decidiram revelar o que descobriram. Agora, devem enfrentar as consequências. A esfera se fragmentou em milhares de pequenos brilhos que começaram a se espalhar pelo ar, como se estivessem liberando a essência do que haviam aprendido. Gabriel e Isis estavam agora imersos em um mar de luzes cintilantes, seus corações batendo mais rápido enquanto a energia ao redor deles parecia se amplificar. Eles sentiam as escolhas de todas as pessoas, os destinos se entrelaçando, como se o mundo inteiro estivesse observando o que aconteceria a seguir. Isso não é só sobre nós, disse Isis, sua voz trêmula, mas cheia de clareza. Essa decisão afeta todos que nos rodeiam. O que podemos fazer para garantir que nossa escolha seja certa? Gabriel olhou para ela, o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas ele sabia, no fundo, que eles estavam fazendo a escolha certa. Revelar a verdade significava abrir os olhos de todos para a realidade que existia além do que eles viam. Seria difícil, mas se tivessem sucesso, poderiam iluminar o mundo. As sombras não dominariam mais. Lembrem-se, a voz ecoou uma última vez, o caminho para a verdade nunca é fácil. Mas a luz que ela traz tem o poder de mudar o curso do destino. Preparem-se para o que vem. A luz ao redor deles cresceu, envolvendo-os completamente. No momento seguinte, o ambiente ao seu redor desapareceu, e Gabriel e Isis se encontraram em um vasto campo, onde a imensidão do céu se estendia até onde a vista alcançava. O campo estava repleto de pessoas, todas olhando em sua direção, como se esperassem por algo. Eles haviam escolhido revelar a verdade, e agora a realidade estava prestes a mudar. A jornada deles não terminara. Na verdade, ela estava apenas começando. Eles estavam prestes a testemunhar o impacto de suas ações em um mundo que mal podia compreender o que estava prestes a acontecer. Está começando, disse Gabriel, o tom de sua voz cheio de compreensão. A verdade será revelada. Isis olhou para ele e sorriu. Ela sabia que, ao contrário do que haviam imaginado, a verdadeira luta não era sobre enfrentar os desafios que estavam à sua frente, mas sobre abraçar as consequências de suas escolhas. O que aconteceria agora estava além de seu controle, mas eles sabiam que tinham feito a escolha certa. E com isso, o futuro estava aberto diante deles, repleto de possibilidades, de luz e sombra, e do eterno peso da verdade revelada. O campo diante deles estava em total silêncio, mas havia uma sensação vibrante no ar, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. As pessoas que os rodeavam pareciam ser figuras do passado, figuras de todas as épocas e origens, seus rostos carregados de uma sabedoria ancestral. Gabriel e Isis olharam para elas, confusos, mas algo em seus olhares os fez entender. O mundo estava começando a despertar. As luzes da esfera haviam se dissipado, mas seus efeitos ainda reverberavam no ambiente, como se o próprio tecido da realidade estivesse se reconfigurando. As estrelas acima brilharam com uma intensidade nunca antes vista, e o céu, antes opaco, agora parecia imensamente mais próximo, mais tangível. Era como se a verdade que haviam revelado tivesse rasgado uma cortina, deixando o mundo ver além de suas limitações. Eu sinto como se o tempo tivesse desacelerado, disse Isis, seus olhos atentos a tudo ao seu redor. Como se cada momento tivesse se tornado mais real. Gabriel sentiu a mesma coisa. O que antes parecia ser uma imensa tela de possibilidades agora estava se tornando um quadro vivo, onde as ações de cada um determinavam o futuro. A escolha deles, a revelação da verdade, não era apenas sobre eles ou o santuário. Era sobre a humanidade inteira, sobre todos os seres que habitavam a Terra. A verdade os unia, e, ao mesmo tempo, os separava. É isso, Gabriel disse, a compreensão finalmente se formando em sua mente. Nós não apenas alteramos o futuro, Isis. Nós oferecemos ao mundo a chance de ver as coisas como realmente são. O que aconteceu em seguida foi como uma onda. As figuras ao redor deles começaram a se mover, como se estivessem despertando de um longo sono. Seus olhos, antes opacos, agora estavam vivos, brilhando com a luz da revelação. Eles começaram a caminhar, e, com cada passo, o campo se transformava. O solo antes árido floresceu com vida, árvores começaram a crescer, e o horizonte se abriu para um novo começo. Era como se a própria natureza estivesse reagindo à verdade que havia sido liberada. Mas, ao mesmo tempo, Gabriel sentiu uma pontada de preocupação.
A verdade poderia iluminar, mas também poderia ser um fardo pesado demais para carregar. As pessoas ao seu redor estavam despertando para algo muito maior do que poderiam compreender. E, enquanto o mundo se transformava diante de seus olhos, ele sabia que a jornada deles ainda não havia terminado. A revelação traria mudanças radicais, e o equilíbrio delicado entre luz e escuridão precisaria ser mantido. Será que eles estão prontos? Isis perguntou, sua voz um sussurro. Será que o mundo está pronto para a verdade? Não tenho certeza, Gabriel respondeu, olhando para a transformação que acontecia ao seu redor. Mas o que aconteceu já não pode ser desfeito. A verdade foi revelada, e agora cabe a todos lidarem com ela. Uma figura se aproximou deles. Era uma mulher de aparência envelhecida, mas seus olhos estavam cheios de uma sabedoria profunda, como se ela tivesse vivido muitas vidas em uma só. Ela olhou para Gabriel e Isis, e uma expressão de reconhecimento passou por seu rosto. Vocês escolheram a verdade, ela disse, sua voz serena, mas carregada de um peso silencioso. Agora, o mundo se curva à sua decisão. O que será construído aqui, a partir de agora, é a responsabilidade de todos. Gabriel e Isis a encararam, percebendo que estavam sendo reconhecidos não apenas como indivíduos, mas como catalisadores de uma transformação global. Eles haviam feito sua escolha, e agora o mundo começava a se reconstruir, como uma fênix renascendo das cinzas. Será que podemos garantir que essa transformação será positiva? Gabriel perguntou, a preocupação ainda evidente em sua voz. A mulher olhou para ele, seus olhos repletos de compreensão. A verdade é um fogo que não pode ser contido, jovem. Mas o que vocês fizerem com ela, isso sim determinará o futuro. A escuridão e a luz coexistem, e será necessário que todos aprendam a equilibrá-las. Enquanto ela falava, as outras figuras ao redor começaram a formar um círculo, e, em silêncio, começaram a levantar as mãos para o céu. Gabriel e Isis seguiram seus gestos, e logo uma luz suave começou a descer do céu, envolvendo-os em uma aura calorosa e reconfortante. A sensação era de renovação, de um novo começo, mas também de uma grande responsabilidade. Eles não estavam mais sozinhos, o mundo estava com eles, todos unidos pela verdade que haviam escolhido revelar. O campo se transformou ainda mais. As árvores floresceram rapidamente, rios surgiram do nada, e a terra se reestruturou, criando uma paisagem de harmonia e equilíbrio. O ar agora era fresco, como se a respiração do planeta tivesse sido restaurada. A energia que antes era sufocante agora estava equilibrada, e Gabriel sabia que, embora o futuro fosse incerto, havia uma sensação de esperança, como se o mundo tivesse uma nova chance. Talvez nunca saibamos completamente o impacto que nossa escolha teve, Isis disse, sorrindo com uma mistura de alívio e contemplação. Mas o mundo agora está em movimento. O que fizemos foi o começo, e não o fim. Sim, Gabriel respondeu, seu olhar fixo no horizonte que se estendia diante deles. Agora, o verdadeiro trabalho começa. A humanidade tem uma chance de escolher seu próprio caminho, e será essa escolha que definirá a verdadeira essência da transformação. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o mundo ao seu redor. Sabiam que muitas questões ainda precisavam ser respondidas, muitos desafios ainda estavam por vir. Mas agora, mais do que nunca, eles estavam prontos para enfrentá-los. O renascimento havia começado, e, com ele, uma nova era se abria diante deles. Vamos em frente, Gabriel disse finalmente. O futuro nos espera. E com isso, ambos começaram a caminhar juntos, com a certeza de que, embora o caminho à frente fosse incerto, ele seria construído sobre a fundação sólida da verdade que haviam escolhido revelar. O que aconteceria a seguir estava nas mãos do mundo, e eles, por mais que quisessem controlar tudo, sabiam que era hora de deixar a humanidade seguir seu próprio curso. O vento agora soprava suavemente sobre o campo recém-renovado, carregando consigo uma sensação de liberdade e renovação. As árvores, com seus troncos robustos e folhas brilhando sob a luz do novo amanhecer, estavam crescendo rapidamente, como se o mundo estivesse respondendo à revelação da verdade. Gabriel e Isis caminharam lado a lado, observando a transformação ao redor deles, sem palavras, mas com a certeza de que algo muito maior estava em movimento. O círculo de figuras ao redor deles começou a se dispersar lentamente. Cada uma delas parecia ter cumprido sua parte, e agora estavam se espalhando pelo campo, como se tivessem sido despertadas de um longo e profundo sono. A mulher que havia falado com ele se afastou, mas antes de desaparecer entre as árvores, ela olhou uma última vez para Gabriel e Isis, seu olhar repleto de uma sabedoria ancestral. Vocês fizeram a escolha certa, ela disse com um sorriso suave. Agora, o mundo precisa aprender a lidar com o que vem a seguir. Não será fácil,
mas a verdade sempre terá seu preço. Gabriel e Ísis não responderam, mas seus corações estavam pesados com as palavras dela. A verdade havia sido revelada, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Como poderiam garantir que o mundo soubesse como lidar com essa nova realidade? Como poderiam proteger o equilíbrio delicado entre as forças que agora estavam soltas no mundo? À medida que o campo se transformava em uma paisagem exuberante, com montanhas distantes e rios fluindo com clareza renovada, o casal sentiu que não estava mais apenas cumprindo uma missão pessoal. O futuro do planeta, das pessoas e de todas as criaturas que habitavam a Terra, agora estava nas mãos de todos. A escolha deles, a verdade que haviam revelado, tinha dado ao mundo uma chance, mas também a responsabilidade de usar esse poder de maneira sábia e justa. Será que todos irão entender o que a verdade realmente significa? Ísis perguntou, quebrando o silêncio. Eu sei que fizemos o que era certo, mas o futuro parece incerto. A verdade pode ser uma bênção ou uma maldição. Sim, Gabriel respondeu, olhando para o horizonte. Mas a verdade é a base para qualquer mudança real. Não podemos controlar o que os outros farão com ela, mas podemos garantir que nossa parte foi cumprida. Eles pararam por um momento e olharam ao redor. O campo agora estava em plena floração, e à medida que observavam a paisagem que antes estava desolada, uma sensação de esperança começou a tomar conta deles. Sabiam que o que haviam feito não havia sido fácil, mas, ao mesmo tempo, haviam dado ao mundo a chance de decidir seu próprio caminho, de aprender com os erros e acertos do passado. O mais difícil já passou, disse Ísis com um sorriso leve. Agora, o mundo tem a oportunidade de se renovar. O que acontece agora depende de todos. Gabriel concordou, mas uma sensação de apreensão ainda pairava em sua mente. Ele sabia que o caminho à frente não seria simples. A verdade poderia ser um farol de esperança para muitos, mas também poderia ser uma fonte de conflito e destruição, dependendo de quem a aceitasse e como a usasse. Enquanto continuavam sua caminhada, eles perceberam que, embora a jornada deles tivesse chegado ao fim, o mundo estava apenas começando a trilhar o caminho que eles haviam aberto. O impacto da verdade seria profundo, mas não seria imediato. Cada pessoa teria sua própria reação à revelação, e cada uma teria que enfrentar o que isso significaria para sua própria vida e para o futuro coletivo da humanidade. O que será do santuário agora? Perguntou Gabriel, olhando para as ruínas que ainda podiam ser vistas à distância, onde o poder do santuário havia se manifestado pela última vez. Eu acredito que o santuário agora faz parte do passado, Ísis respondeu. Ele cumpriu sua função, nos guiou até aqui, mas agora é a humanidade quem deve decidir seu destino. O santuário pode ter nos dado as respostas, mas o futuro depende de nós. Eles se entreolharam, cientes de que o que haviam feito não os havia colocado acima de todos, mas os havia colocado no mesmo nível de todos. Eles haviam mostrado o caminho, mas agora era o momento de deixar o mundo escolher a direção que tomaria. O tempo de decisão não era mais deles, era de todos que estavam prontos para ouvir e entender a verdade revelada. À medida que caminhavam para o horizonte, uma sensação de calma os envolveu. A dúvida, o medo e a incerteza começaram a se dissipar. A cada passo, Gabriel e Ísis se sentiam mais leves, como se o peso de suas escolhas já estivesse sendo absorvido pela terra que se renovava sob seus pés. O futuro era incerto, mas agora, mais do que nunca, eles estavam em paz com o que haviam feito. Estamos apenas começando, Gabriel disse, uma última vez olhando para o horizonte onde o céu e a terra se encontravam, como se ali estivesse o fim de um ciclo e o começo de outro. Mas não podemos voltar atrás. O mundo agora é o que escolhemos fazer dele. Sim, Ísis concordou, apertando a mão dele com firmeza. E, juntos, vamos ver o que acontece quando a humanidade tem a chance de se renovar. E assim, com a verdade como guia, eles seguiram em frente. Não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam prontos para enfrentá-lo, sabendo que, apesar de tudo, a escolha deles havia sido a única possível. O mundo estava em um estado de transição, algo indescritível. Gabriel e Ísis haviam tomado uma decisão monumental, mas agora se viam diante de uma realidade complexa e cheia de nuances. As ações deles haviam lançado uma onda de mudanças que não poderia ser revertida, mas, ao mesmo tempo, ninguém sabia como essas mudanças se manifestariam totalmente. O futuro agora não era apenas um espectro de possibilidades, era um lugar onde o destino de todos estava sendo moldado pelas escolhas de milhões de pessoas ao redor do planeta. Nos dias seguintes, as notícias da revelação começaram a se espalhar, primeiro em círculos fechados, e depois globalmente. O santuário e a verdade que ele guardava não eram mais segredos exclusivos de um pequeno grupo, mas algo acessível a todos. As primeiras reações foram um misto de incredulidade e medo.
O que fazer com uma verdade tão grande e transformadora? A humanidade, em sua essência, estava sendo confrontada com a necessidade de se reavaliar, de questionar suas crenças mais profundas, seus valores e seu lugar no mundo. Em um laboratório subterrâneo no centro de uma cidade distante, cientistas estudavam as descobertas feitas por Gabriel e Isis. Eles haviam revelado o caminho para um novo entendimento sobre a realidade, sobre os poderes cósmicos e sobre o potencial humano. Mas o que a maioria das pessoas não entendia ainda era o impacto que essa verdade teria em suas vidas cotidianas. Se antes as pessoas eram reféns de suas próprias limitações, agora elas estavam sendo confrontadas com a imensidão de possibilidades que estavam ao seu alcance. Mas, assim como a luz da verdade iluminava, ela também gerava sombras. As tensões começaram a aumentar. Grupos de resistência surgiram, temendo a mudança e desejando que as coisas voltassem ao que eram antes. Para eles, a revelação era uma ameaça. Não queriam que as coisas mudassem, nem que seus modos de vida fossem questionados. Mas, por outro lado, outros viam a verdade como uma oportunidade de crescer, de evoluir, de criar uma sociedade mais justa e esclarecida. Eles estavam prontos para abraçar o novo e a promessa de um mundo mais conectado e iluminado. Em meio a essa confusão, Gabriel e Isis encontrarão-se novamente, em um local afastado, onde poderiam refletir sobre o impacto de suas ações. Eles haviam cumprido seu papel, revelado a verdade, mas agora o mundo estava em um estado de frágil equilíbrio. A responsabilidade que sentiam era esmagadora. Será que o mundo estará pronto para lidar com isso? Gabriel questionou, sua voz marcada pela dúvida. Será que conseguimos realmente prepará-los para o que está por vir? Isis olhou para ele, os olhos brilhando com uma confiança renovada. Não há como preparar o mundo para a verdade, Gabriel. A verdade não pode ser controlada, nem moldada. Ela apenas é. O que podemos fazer agora é oferecer nosso apoio a quem quiser abraçar essa mudança, e deixar que aqueles que resistem encontrem seu próprio caminho. A verdade, como haviam aprendido no santuário, era uma força imprevisível. Ela não podia ser forçada, mas apenas aceita. A resistência era natural, mas, com o tempo, a maioria aprenderia a se adaptar. O maior desafio, agora, era lidar com a transformação do mundo ao seu redor e garantir que essa mudança fosse conduzida com sabedoria e compaixão. Nas semanas seguintes, um movimento global começou a tomar forma. A verdade que Gabriel e Isis haviam revelado não foi ignorada, mas, ao contrário, ela inspirou milhões de pessoas a se unirem em um esforço coletivo para criar um mundo mais justo e iluminado. Eles não estavam mais sozinhos na luta pela verdade. Havia um exército de pessoas dispostas a trabalhar juntas para garantir que as gerações futuras vivessem em um mundo mais equilibrado, onde o conhecimento e a compaixão fossem as forças motrizes de suas decisões. Estamos apenas no começo, disse Gabriel enquanto observava a cena ao seu redor, uma conferência global sobre as novas descobertas ocorrendo em uma cidade futurista. O impacto da nossa escolha está apenas começando a se manifestar. Temos que acompanhar isso, apoiar as pessoas, para que a transformação seja verdadeira e sustentável. Isis assentiu, seu olhar firme. Sim, mas devemos estar atentos. A verdade é poderosa, mas sem a compreensão e a colaboração de todos, ela pode se tornar uma arma. Precisamos garantir que os poderosos não a utilizem para suas próprias agendas, mas que todos possam acessá-la e usá-la para o bem coletivo. Enquanto isso, o mundo começava a dar sinais claros de que algo profundo estava mudando. As cidades estavam se reconfigurando, as políticas públicas começaram a refletir um novo entendimento sobre a sustentabilidade e o poder humano. A natureza estava se recuperando, como se a Terra também estivesse respondendo à verdade que havia sido revelada. Porém, nem todos estavam satisfeitos com as mudanças. Os críticos da revelação de Gabriel e Isis começaram a crescer em número. A resistência foi liderada por aqueles que acreditavam que a verdade era muito perigosa para ser compartilhada. Eles formaram grupos clandestinos, acreditando que a humanidade deveria voltar a viver em seu estado original, ignorando os poderes revelados. Para eles, a verdade era um fardo, e a única solução seria tentar sufocar a mudança antes que ela se espalhasse ainda mais. Gabriel e Isis sabiam que a paz e o progresso não seriam simples, mas também entendiam que a verdade, por mais desconcertante que fosse, tinha o poder de levar a humanidade a um nível mais elevado de entendimento. Eles agora viam a si mesmos como parte de um movimento maior, algo que transcenderia suas próprias vidas. O impacto de suas ações, como sementes plantadas em solo fértil, estava prestes a crescer e dar frutos. Vamos continuar, Gabriel disse, olhando para Isis. O futuro está em nossas mãos, mas também nas mãos de todos. Estamos juntos nisso. Isis sorriu e segurou sua mão com mais força. Sim,
juntos. E assim, os dois continuaram a sua jornada, não mais sozinhos, mas acompanhados por milhões de pessoas que, como eles, estavam decididas a construir um mundo melhor. O despertar global havia começado, e a transformação estava em pleno andamento. A verdade havia sido revelada, e agora era hora de todos aprenderem a viver com ela. Com o passar dos meses, o mundo começou a se reorganizar sob a sombra do despertar causado pela revelação da verdade. A mudança que parecia ser inevitável encontrou resistência em muitos lugares. Onde antes havia desconfiança, agora havia um fervor por respostas. Onde antes havia uma apatia coletiva, agora surgiam discussões intensas e divisões políticas. Gabriel e Isis haviam proporcionado à humanidade uma visão de algo mais grandioso, mas, ao mesmo tempo, as sombras dessa visão começaram a se espalhar. As primeiras semanas após a revelação foram um período de excitação e otimismo. As pessoas estavam empolgadas com a promessa de um futuro novo, um futuro onde a verdade poderia finalmente ser vivida, sem os limites da ignorância e da opressão. No entanto, logo ficou claro que essa transição não seria simples. Em muitas partes do mundo, havia aqueles que não sabiam como lidar com o novo conhecimento. Para outros, as ideias de equidade e transformação eram ameaçadoras demais. Em uma pequena cidade, na periferia de um grande império, um novo movimento político começou a ganhar força. Um grupo de líderes locais e intelectuais radicais se uniu, defendendo a ideia de que a verdade revelada por Gabriel e Isis não era algo a ser celebrado, mas algo a ser temido. Eles acreditavam que a humanidade não estava pronta para o poder da revelação e que a destruição causada pela aceitação da verdade poderia ser irreparável. Somos apenas seres humanos, um de seus líderes, um homem chamado Fausto, proclamava em um discurso ardente. A verdade é uma força bruta, que não conseguimos controlar. Se continuarmos em nosso caminho, nos tornaremos autossuficientes e perderemos o que nos torna humanos. Fausto e seus seguidores argumentavam que a evolução não deveria ser imposta, que a humanidade deveria manter suas limitações naturais. As massas, impressionadas com suas palavras, começaram a se unir à causa, e logo o movimento radical teve seguidores em várias nações, desafiando abertamente a visão de Gabriel e Isis. Para eles, o progresso não poderia ser rápido demais. A ideia de transcendência, de alcançar um estado superior, parecia uma ameaça ao espírito humano, algo que distorceria a natureza de cada indivíduo. Gabriel sabia que as sombras do progresso haviam começado a se espalhar. Não havia como evitar que a verdade provocasse reações extremas. Embora a luz da revelação iluminasse muitas mentes, também deixava algumas expostas à escuridão do medo. O que antes parecia ser um futuro iluminado agora estava sendo confrontado com as armadilhas do conservadorismo, do medo do desconhecido e da resistência ao novo. Isso é o que acontece quando a verdade é revelada a um mundo que não está preparado, Gabriel disse uma noite, enquanto observava o horizonte da montanha onde ele e Isis haviam se refugiado para refletir. A verdade não é algo simples, e muitos ainda não sabem como lidar com ela. Isis olhou para ele, os olhos cansados, mas determinados. Sim, mas não podemos voltar atrás. O que fazemos agora é essencial. A verdade é o primeiro passo. Agora, precisamos garantir que ela seja entendida, não apenas aceita. Precisamos ajudar as pessoas a se ajustarem a essa nova realidade. Era um desafio gigantesco. O mundo, em sua diversidade, tinha diferentes visões sobre o que a verdade significava, sobre o que deveria ser preservado e sobre o que deveria ser mudado. As sociedades estavam divididas, e a luta entre aqueles que desejavam preservar a antiga ordem e aqueles que ansiavam por uma revolução estava apenas começando. Enquanto o movimento radical de Fausto ganhava força, outras figuras se destacaram como líderes de uma nova era, pessoas dispostas a abraçar a mudança e a ver a revelação como uma oportunidade. Líderes religiosos começaram a reinterpretar suas crenças à luz da nova verdade, tentando adaptá-las para não perder o apoio de suas congregações. Governos começaram a reorganizar suas políticas, agora tentando incorporar os novos conhecimentos de forma gradual, para evitar um choque com a população mais conservadora. Mas, ao mesmo tempo, uma série de novos conflitos e guerras culturais começaram a surgir. Havia uma pressão crescente para que as sociedades aceitassem a verdade, mas essa pressão estava se tornando uma fonte de frustração para muitos. Em meio a tudo isso, Gabriel e Isis eram observados por ambos os lados, por aqueles que queriam acelerar a mudança e os que queriam preservá-la. Eles eram vistos como símbolos, os portadores da verdade, mas também como uma ameaça em si mesmos. Não podemos controlar o que está acontecendo, Gabriel e Isis disse, enquanto assistiam a uma reunião global pela comunicação holográfica, onde líderes de todo o mundo discutiam as novas direções a serem tomadas. Estamos apenas provocando mais divisão.
As pessoas ainda não sabem como se unir em torno disso. Está se tornando um jogo de poder. Gabriel balançou a cabeça. Eu sabia que isso aconteceria. Quando a verdade é revelada, ela não apenas ilumina, mas também expõe as falhas das pessoas. Nem todos têm a capacidade de lidar com essa exposição. A pressão sobre Gabriel e Isis só aumentava. Eles estavam sendo forçados a tomar decisões cada vez mais difíceis. Em seu íntimo, Gabriel sabia que a verdade nunca poderia ser controlada, mas o medo de que ela fosse mal interpretada e usada de forma errada o deixava inquieto. O futuro agora estava incerto, e as tensões aumentavam. É difícil ver isso tudo acontecer, não é? Isis perguntou, sua voz mais suave, mas carregada de uma tristeza que Gabriel sentia de igual forma. Sim, ele respondeu. A verdade é uma espada de 2 gumes. Pode iluminar, mas também pode ferir. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não havia outra escolha. A verdade precisava ser defendida. Mesmo com as sombras crescendo, a luz ainda era mais forte. E, no final, Gabriel e Isis tinham confiança de que a humanidade, com o tempo, aprenderia a viver com a verdade. Mas por enquanto, o caminho seria árduo, repleto de desafios e de lutas internas e externas. O tempo passou rapidamente, e o mundo, agora imerso em uma nova realidade, começou a se transformar em um lugar de constantes incertezas. Gabriel e Isis, embora separados pela imensidão das distâncias geográficas e pela intensificação das divisões sociais, ainda estavam unidos por um laço profundo, a verdade que haviam compartilhado com o mundo. No entanto, nem todos viam essa verdade da mesma forma. À medida que o choque inicial da revelação começava a diminuir, surgiam os dilemas mais complexos. Os sistemas de poder, agora desafiados pela imensidão do conhecimento revelado, começaram a reagir de maneira que ninguém esperava. O movimento liderado por Fausto, que pregava a volta a uma vida mais simples, sem a sobrecarga do conhecimento revelado, tornou-se cada vez mais popular, principalmente entre as classes mais baixas, que viam a verdade como algo inalcançável e até ameaçador. Nós não queremos ser mais do que somos, gritavam em manifestações nas ruas. A verdade não é nossa. Devemos voltar à nossa essência. Eles viam na nova ordem uma ameaça à sua maneira de viver, à sua cultura e às suas crenças mais enraizadas. Fausto, com sua eloquência e fervor, soubera capturar o medo das massas e transformá-lo em uma força de resistência. Mas para Gabriel e Isis, o maior desafio era a dificuldade das pessoas em compreender o que era necessário fazer com o novo poder revelado. Não era sobre destruir ou voltar ao passado. Tratava-se de como usar o conhecimento adquirido para construir um futuro mais justo. E isso, para muitos, era um conceito vago e difícil de digerir. Eles viam o que estava acontecendo e não podiam ignorar o preço que estavam pagando. Em uma de suas conversas secretas, longe dos olhos curiosos do mundo, Gabriel expressou sua frustração. O que foi que fizemos, Isis? O que parecia ser a maior oportunidade da humanidade agora se transformou em um campo de batalha. As pessoas não sabem como lidar com isso. O que estamos testemunhando é o nascimento de um novo caos. Isis suspirou, com um olhar distante, como se visse algo que Gabriel ainda não conseguia perceber. Sim, a verdade é difícil de engolir, mas sempre será. Quando os segredos do universo são desvelados, o que resta para as pessoas é a responsabilidade. A responsabilidade de escolher como agir. Mas nem todos estão preparados para isso. O dilema estava lançado. Gabriel e Isis haviam dado ao mundo a chave para um novo tipo de liberdade, mas essa liberdade não vinha sem custos. A ignorância, em muitos aspectos, proporcionava segurança e conforto. Agora, as pessoas estavam confrontadas com uma responsabilidade imposta pela verdade, e nem todas estavam dispostas a carregá-la. O preço da liberdade, como sempre, era alto. Enquanto o mundo se dividia entre aqueles que abraçavam a mudança e aqueles que se opunham a ela, as forças que antes estavam dispersas começaram a se organizar de maneira mais coordenada. O movimento de Fausto ganhava adeptos rapidamente e, ao mesmo tempo, os líderes progressistas começaram a formar uma coalizão internacional, com o objetivo de unir aqueles que viam a revelação como um trampolim para um novo futuro. Os debates tornaram-se acirrados. E cada lado se via como o único capaz de guiar a humanidade para o que consideravam ser o caminho certo. Temos que agir agora, disse Isis certa manhã, enquanto observavam a cena tumultuada da cidade em que estavam. A divisão já não é mais uma possibilidade. É uma realidade. E o preço da liberdade que agora enfrentamos será pesado para todos. Gabriel sabia que o momento de agir havia chegado. Mas o que poderia ser feito? A verdade já estava revelada. E agora ela era um catalisador para a transformação,
mas também um campo minado de conflito. A tarefa de reunir as pessoas sob um único objetivo, a preservação do equilíbrio e da harmonia, parecia cada vez mais distante. E, por mais que tentassem, o que os separava parecia maior do que o que os unia. Eu não posso mais lutar por todos, Isis. Eu pensei que nossa revelação seria a chave para a paz, mas agora vejo que fizemos mais do que despertar o mundo. Acordamos também o pior lado dele, Gabriel comentou, com um peso no peito. Os mais poderosos estão se agarrando às suas velhas crenças, enquanto os mais fracos estão tentando se proteger do que está por vir. Como podemos virar isso a nosso favor? Isis olhou para ele com uma calma assustadora. Não podemos controlar o que os outros fazem com a verdade, Gabriel. O que nos cabe é garantir que nossa intenção, nossa visão, permaneça intacta. Vamos continuar a trabalhar em direção à mudança, ao entendimento, à colaboração. Não podemos permitir que as sombras dominem a luz que trouxemos. Mesmo que o mundo se divida, há sempre espaço para aqueles que estão prontos para trilhar o caminho da verdade. Essas palavras, com sua simplicidade e sabedoria, acenderam uma chama de esperança no coração de Gabriel. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. O preço que estavam pagando pela liberdade e pela revelação da verdade era alto demais para ser ignorado. Mas a liberdade, por mais cara que fosse, ainda era o único caminho possível. Enquanto a tensão global se intensificava e o mundo se dividia entre os que aceitavam a verdade e os que a temiam, Gabriel e Isis, agora mais conscientes do peso de suas escolhas, entenderam que o que haviam iniciado não era o fim, mas apenas o começo de uma nova era. E, enquanto observavam as divisões e os conflitos ao seu redor, eles estavam prontos para pagar o preço da liberdade, sabendo que a verdadeira mudança só viria quando as pessoas, coletivamente, decidissem assumir sua própria responsabilidade pela verdade. A tensão no mundo estava no auge. O cenário global estava se tornando uma arena de batalhas ideológicas e emocionais. Gabriel e Isis estavam mais distantes do que nunca das grandes cidades que haviam visitado durante a revelação da verdade. Em um refúgio isolado, longe dos holofotes, eles observavam as mudanças enquanto refletiam sobre as decisões tomadas. O conflito que haviam iniciado, mesmo que com as melhores intenções, agora se desdobrava em um caos complexo e imprevisível. A verdade havia dividido o mundo, e a cada dia parecia mais difícil reconectar as peças fragmentadas da humanidade. Gabriel passou as noites observando o céu estrelado, tentando encontrar algum sentido no que acontecia. Cada ação gera uma reação, Isis, ele murmurou, como se falando consigo mesmo. Nós dissemos a verdade ao mundo, mas o que fazer quando a reação é uma tempestade de incertezas e divisões? Como saber se fomos realmente sábios ao expor tudo isso? Isis, sentada ao seu lado, olhava para o horizonte, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a pintar o céu. Ela sabia que Gabriel estava quebrado por dentro, mas também compreendia que não havia respostas fáceis. Você não pode controlar o que as pessoas fazem com a verdade, Gabriel. Nós a revelamos porque acreditamos que ela é essencial. Agora, o que resta é dar o exemplo. Continuar mostrando que há um caminho para a paz, para a unidade, mesmo que esse caminho seja difícil. Os ventos da mudança sopram forte, e com eles, as consequências de suas ações se espalhavam como uma onda avassaladora. Fausto, o líder do movimento de resistência, estava ganhando força. Sua mensagem, de que a humanidade deveria voltar ao seu estado anterior, onde as limitações eram preservadas e a busca por transcendência era perigosa, estava sendo abraçada por muitas nações. A cada dia, mais pessoas se uniam ao seu movimento. Muitos sentiam-se sobrecarregados pela imensidão do conhecimento recém-descoberto e queriam simplesmente se reconectar com uma vida mais simples, sem os complexos dilemas do novo entendimento revelado. O movimento contrário, composto por aqueles que queriam acelerar a mudança, estava ganhando também tração. Eles acreditavam que a verdade era a chave para o progresso humano, para uma evolução que transcendesse as limitações físicas e mentais da humanidade. Esse grupo, com sua energia jovem e ideais de uma nova ordem global, se opunha ferozmente a Fausto e seus seguidores, acusando-os de serem retrogrados e de estagnar o potencial humano. Era um embate de ideais opostos, e os dois grupos estavam prontos para lutar por seus valores. O choque de culturas e visões de mundo não poderia ser evitado, e agora, Gabriel e Isis, embora conscientes de que não podiam mais controlar a situação, estavam diante de uma escolha difícil: apoiar um lado ou continuar buscando uma terceira via, que unisse os dois extremos em um novo entendimento. Eu pensei que tudo o que precisávamos fazer era revelar a verdade, Isis, Gabriel disse, a voz carregada de desânimo. Mas agora vejo que fomos ingênuos. Criamos um abismo onde antes havia um fio de esperança.
Isis olhou para ele com uma serenidade que ele ainda não entendia completamente. Revelar a verdade nunca foi uma garantia de unidade, Gabriel. Ela pode dividir, mas também pode unir. Não temos controle sobre como as pessoas a interpretam, mas podemos controlar como reagimos. O que precisamos fazer agora é nos manter firmes em nossa convicção e apoiar os que querem seguir o caminho da paz. Mas a verdade era que Gabriel estava cansado. Cansado de lutar, cansado de ver o mundo se dividir, cansado de ver o idealismo e a esperança que uma vez nutrira serem desafiados por forças implacáveis. Ele sentia a pressão de ter colocado em movimento algo que estava fugindo de seu controle. O futuro parecia um campo minado, onde cada passo que davam os afastava ainda mais da solução. Eu não sei mais o que fazer, Isis. Cada escolha parece ser a errada. Você está certo em se sentir assim, Isis respondeu com calma. Mas o que você não vê é que já estamos fazendo o que precisamos. Estamos sendo verdadeiros com nós mesmos. Não podemos controlar as escolhas dos outros, mas podemos ser os faróis que guiam aqueles que querem seguir o caminho da união. Às vezes, é isso que importa. Nesse momento, o mundo parecia prestes a explodir em um conflito aberto. O movimento de Fausto e o movimento progressista estavam prestes a colidir em uma batalha de grande escala. Milhões de pessoas estavam na linha de frente, sendo empurradas por suas próprias crenças e ideais. Gabriel e Isis sabiam que se algo não fosse feito em breve, as forças que haviam criado poderiam levar a humanidade à beira da destruição. Isis tomou a decisão de que era hora de se envolver mais ativamente. Gabriel, temos uma última chance de alcançar um entendimento. Não podemos permitir que o caos destrua tudo o que começamos. Vamos convocar uma reunião, uma cúpula global, onde todos os lados possam discutir suas diferenças. Precisamos dar ao mundo a oportunidade de ouvir a verdade de todos os lados. Gabriel, embora hesitante, sabia que não havia mais tempo para esperar. Eles não poderiam mais se esconder. A luta pela verdade agora envolvia todos. Era hora de reunir os líderes mundiais, os movimentos de resistência e os progressistas, e tentar encontrar um terreno comum onde pudessem começar a reconstruir. Mas essa reunião, marcada para acontecer em uma cidade neutra no coração do continente, traria consigo mais que apenas negociações. Ela representaria o confronto final das ideias, a batalha que decidiria o futuro da humanidade. Seria uma batalha de visões, de valores, de esperanças e medos. O destino do mundo estava prestes a ser decidido, e, mais uma vez, Gabriel e Isis se encontravam no centro de tudo. A cidade neutra, escolhida para a grande cúpula, era um local histórico. Lá, por séculos, diferentes nações e culturas haviam se encontrado para resolver disputas e formar acordos. Mas, agora, o cenário estava prestes a ser palco de um evento que poderia definir o futuro da humanidade. Gabriel e Isis estavam a caminho, acompanhados de um pequeno grupo de aliados, cada um carregando suas próprias esperanças e receios. O mundo inteiro, embora distante fisicamente, estava de olho naquele encontro. O caminho até a cidade era silencioso, a tensão palpável no ar. Gabriel não conseguia afastar a sensação de que, apesar de todos os seus esforços, o que estava prestes a acontecer não seria fácil. O dilema que ele e Isis haviam enfrentado nos últimos meses estava agora sendo colocado à prova. Como manter a paz quando as visões do mundo estavam tão distantes? Como unir as extremidades opostas sem que o conflito os destruísse? Você está pensando no futuro, não está? Isis perguntou, olhando para Gabriel com uma leveza que só ela parecia ter, mesmo diante da enorme pressão. Eu sei o que você está sentindo. Você tem medo de falhar. Mas lembre-se, já fizemos o mais importante. A verdade foi revelada. Agora, o que vem depois depende de todos. Não podemos controlar como os outros vão reagir. Gabriel olhou para ela, seu olhar refletindo a frustração e o cansaço. Eu sei, Isis. Eu sei. Mas, e se eles não quiserem ouvir? E se a divisão for tão profunda que não conseguimos atravessar esse abismo? E se falharmos? Não podemos pensar assim, Isis respondeu com firmeza. O medo de falhar nos impede de agir. O que importa é tentar. Mesmo que tudo dê errado, pelo menos tentamos fazer o que era certo. À medida que se aproximavam da cidade, a magnitude do evento os envolvia ainda mais. Líderes de várias nações estavam chegando, representantes dos movimentos progressistas e conservadores, aliados e opositores de Fausto, tudo convergindo para aquele único espaço. As ruas da cidade estavam cheias de delegações, seguranças, jornalistas e ativistas. Mas, por trás da fachada de diplomacia e negociações, havia um sentimento de ansiedade, de que algo muito grande estava em jogo.
Quando Gabriel e Ísis chegaram ao local da cúpula, encontrarão-se diante de uma sala imensa, onde as principais figuras mundiais aguardavam. O ambiente era tenso, as expressões variando entre a esperança e a desconfiança. Cada um carregava em si as verdades que acreditava serem as mais importantes, e agora, diante do mundo, seria hora de confrontar essas ideias. Fausto, o líder do movimento contrário, estava lá. Ele os observava com um olhar fixo, frio, mas sem hostilidade aberta. Para ele, Gabriel e Ísis eram símbolos de um erro. A crença de que a humanidade não estava pronta para a verdade era uma visão profundamente enraizada em sua filosofia. Fausto acreditava que os humanos não poderiam ir além de suas limitações naturais, e a revelação de Gabriel e Ísis era uma ameaça à ordem que ele queria preservar. Bem-vindos, Gabriel e Ísis, Fausto disse com uma voz firme, mas controlada, enquanto todos os olhares se voltavam para ele. Eu temo que sua verdade, embora tenha sido uma grande revelação, agora nos colocou em uma posição de risco. Não podemos mais voltar atrás. O que está em jogo aqui não é apenas a integridade de nossas culturas, mas a própria natureza do ser humano. Gabriel e Ísis trocaram um olhar. Eles sabiam que não seria uma discussão simples. Eles estavam prestes a enfrentar não só Fausto, mas uma série de ideologias conflitantes, todas em jogo naquele único momento. Não estamos aqui para desfazer o que foi feito, Fausto, Gabriel respondeu, tentando se manter calmo. Estamos aqui para ouvir, para tentar encontrar um caminho que todos possamos seguir, sem destruir tudo o que construímos até agora. A verdade foi revelada, mas ela não deve ser uma espada que corta, deve ser uma chave que abre novas portas. Fausto sorriu, mas era um sorriso amargo. Vocês têm uma visão muito idealista, Gabriel. A verdade, como vocês chamam, é uma arma poderosa. Mas o que estamos presenciando aqui não é uma jornada para o progresso, é uma luta pela sobrevivência. E você não pode esperar que todos se alinhem com suas ideias só porque acredita que elas são corretas. O debate seguiu intensamente por horas. Líderes de diferentes países discutiram fervorosamente, levantando questões sobre segurança, economia, identidade cultural e, acima de tudo, o papel da verdade na transformação das sociedades. O movimento de Fausto pedia uma desaceleração da evolução, um retorno a um estado natural onde a humanidade preservasse suas limitações e sua simplicidade. Os progressistas, por outro lado, queriam abraçar completamente a revelação, sem reservas, avançando para um futuro onde a humanidade pudesse transcender suas limitações físicas e mentais. A tensão estava no limite, e a cúpula estava prestes a se tornar um ponto de ruptura. Cada lado parecia intransigente em sua visão. Gabriel olhou para Ísis, sentindo que o momento de tomar uma decisão definitiva estava se aproximando. Era agora ou nunca. Fausto, você diz que a humanidade não está pronta para isso, que a verdade é uma ameaça, Gabriel disse, sua voz cheia de convicção. Mas o que eu vejo aqui não é uma luta contra a verdade. O que vejo é uma luta contra o medo do desconhecido. A humanidade nunca estará pronta para algo que a desafie, porque estamos sempre presos ao que conhecemos. Mas só quando nos libertarmos do medo do novo, do desconhecido, é que poderemos crescer. Ísis se levantou ao seu lado, sua presença calma e imponente. O futuro não é feito apenas por aqueles que temem a mudança, mas por aqueles que têm coragem de olhar para além do que conhecem. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdadeira evolução. O silêncio tomou conta da sala, e por um breve momento, os líderes e representantes pareceram refletir sobre as palavras de Gabriel e Ísis. A batalha, no entanto, não estava vencida. A reunião estava longe de chegar a um consenso, mas o primeiro passo havia sido dado, a verdade havia sido dita mais uma vez. Gabriel sabia que a luta ainda não acabará, mas agora, pela primeira vez, ele sentia que algo estava mudando. Mesmo que a divisão entre os povos fosse profunda, havia uma semente de entendimento sendo plantada. A verdadeira batalha não era entre aqueles que estavam certos e os que estavam errados. A verdadeira batalha era pela capacidade humana de se adaptar, de se entender e, acima de tudo, de aprender a viver com a verdade. O que parecia ser o último dia de negociações estava prestes a se transformar em uma crise global. Após horas de intensas discussões, o impasse se tornava evidente. A verdade revelada por Gabriel e Ísis, que antes parecia ser um farol de esperança, agora estava mais próxima de ser uma bomba-relógio. As palavras de Fausto ainda ecoavam na sala, e a divisão entre os participantes não era apenas ideológica, era existencial. Era um conflito profundo, onde as emoções, os medos e as esperanças estavam em jogo. A cúpula, que havia começado com um espírito de diálogo, agora parecia mais uma arena de batalha. Fausto, com sua eloquência,
havia conseguido tocar nas feridas mais sensíveis de todos os presentes. Ele estava convencido de que a verdade de Gabriel e Isis havia sido um erro, e que a humanidade precisava voltar a um estado de pureza, sem as complicações trazidas pelo conhecimento excessivo. O que vocês chamam de progresso, ele dizia com intensidade, é, na verdade, o prenúncio da nossa destruição. O homem nunca esteve destinado a ser mais do que é, e aqueles que buscam transcendê-lo, desafiar seu próprio limite, estão cavando sua própria sepultura. Gabriel e Isis, por mais que quisessem manter a paz, sabiam que precisavam ser firmes. O que estava em jogo não era só o futuro da humanidade, mas a própria essência do que significava ser humano. Eles haviam revelado a verdade não para dividir, mas para permitir uma evolução genuína. Eles estavam cientes das dificuldades que isso causaria, mas também sabiam que esse era o preço da liberdade, a liberdade de pensar, de crescer, de mudar. Fausto, nós não estamos aqui para impor uma visão sobre ninguém, Gabriel respondeu, tentando manter sua voz firme, mas sentindo o peso das palavras. Estamos aqui para dar a todos a oportunidade de viver de acordo com o que é possível. O que está em jogo não é a nossa verdade, mas a verdade de todos. Não podemos mais esconder o que sabemos, porque a ignorância não é liberdade. A liberdade está em saber, e a partir desse conhecimento, escolher o que fazer com ele. Os líderes dos países, agora mais do que nunca, se viam pressionados a escolher um lado. A sala se enchia de murmúrios, e havia quem olhasse para Gabriel e Isis com desconfiança, temendo que o mundo se desintegrasse sob o peso do que haviam iniciado. Outros, no entanto, estavam começando a entender que a única maneira de avançar era aceitar a mudança. Mas como chegar a um acordo quando as visões de mundo eram tão polarizadas? Isis observava com atenção os rostos dos líderes, notando as tensões crescentes. Ela sabia que a qualquer momento a cúpula poderia se transformar em um campo de batalha real, onde a diplomacia e o diálogo dariam lugar à violência. O que você vê, Gabriel? Ela perguntou, quebrando o silêncio. O que há atrás de cada palavra, cada gesto? Eles estão prontos para ouvir a verdade. Gabriel fechou os olhos por um momento, absorvendo o que estava ao seu redor. Eu vejo medo. Medo do futuro. Medo do que é desconhecido. Mas também vejo desejo. Desejo de um futuro melhor. Eles não sabem como lidar com o que sabemos, mas, no fundo, todos querem a mesma coisa, a chance de criar algo novo. Talvez o problema seja que estão com medo de perder o controle. Talvez, Isis respondeu. Mas o controle nunca foi realmente nosso, Gabriel. Quando revelamos a verdade, libertamos algo que não podemos mais conter. Não podemos mais controlar como as pessoas vão reagir. O que podemos fazer agora é ajudar aqueles que querem ajudar, orientar aqueles que desejam aprender. O clima na sala estava ficando mais pesado. O relógio marcava as horas, e os líderes estavam se aproximando de um ponto de decisão. Gabriel e Isis sabiam que, em breve, a escolha de como o mundo lidaria com a verdade seria tomada, mas não seria uma escolha simples. A divisão entre os movimentos estava se aprofundando. Alguns países, que viam as revelações como uma oportunidade de avanço, estavam começando a fazer alianças. Já outros, temerosos da perda de poder, uniam-se ao movimento de Fausto, buscando, acima de tudo, preservar o status quo. Fausto, ao ver que a pressão estava se tornando insustentável, tomou a palavra novamente. Este não é o futuro que a humanidade precisa. O progresso não é mais um caminho seguro. Vocês falam de evolução, mas o que realmente estão propondo é a destruição de nossa natureza. Como podemos avançar se, no fundo, estamos nos afastando de tudo o que já fomos? As palavras de Fausto encontraram ressonância em muitos. O movimento pela preservação do antigo modo de vida estava ganhando força. Os conservadores, aqueles que se opunham ao novo mundo, estavam prontos para agir. O risco de uma guerra civil global parecia iminente. As negociações estavam prestes a colapsar, e a paz que Gabriel e Isis tanto haviam desejado parecia estar escapando de suas mãos. Nesse momento crítico, Gabriel tomou uma decisão. Olhou para Isis, e com um simples aceno, ela compreendeu. Ele se levantou, diante de todos, em um último esforço para salvar o que restava de diplomacia. Fausto, se você acredita que a verdade ameaça a humanidade, então me prove isso. Mostre ao mundo que temos algo a perder, que o que estamos fazendo é errado. Mas, se o que estamos fazendo é realmente a única chance para a humanidade evoluir, então vamos continuar. O que queremos não é destruir, mas construir. O que estamos tentando fazer é dar ao mundo a chance de se reinventar. As palavras de Gabriel ficaram no ar, carregadas de uma verdade crua, difícil de engolir. Agora, a escolha não estava mais nas mãos de Gabriel e Isis,
mas nas mãos de todos os líderes presentes. Era o momento da decisão final. O futuro da humanidade estava sendo decidido ali, no coração de uma sala onde os destinos estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira irreversível. O ar estava denso com a incerteza do futuro. A sala, que antes estava cheia de discussões fervorosas, agora estava imersa em um silêncio tenso. Gabriel permaneceu de pé, aguardando a reação dos presentes, com Isis ao seu lado. O peso da escolha estava em todos, nos olhares trocados entre os líderes, nos gestos hesitantes de quem sabia que estava diante de algo irreversível. Fausto, que até então havia sido o principal defensor da manutenção do antigo sistema, estava agora mais pensativo. Ele havia se esforçado para moldar as palavras de Gabriel como um jogo perigoso, uma ameaça à ordem mundial que ele acreditava ser a única forma de preservar a humanidade. Mas a intensidade com que Gabriel havia lançado o desafio parecia ter atingido algo mais profundo dentro dele. Após o longo silêncio, Fausto deu um passo à frente, encarando Gabriel com uma expressão de respeito, mas também de desconfiança. Você acha que somos tão cegos? Você realmente acredita que podemos simplesmente virar a chave e avançar sem considerar as consequências? Sua voz estava mais baixa agora, como se ele estivesse ponderando a magnitude de suas próprias palavras. Mas e as gerações que cresceram sob os nossos valores? E as pessoas que não querem essa mudança? Você fala de liberdade, mas a verdade, Gabriel, é que a mudança que você propõe pode destruir o que todos nós conhecemos e amamos. Você está nos pedindo para abrir as portas para o caos. Gabriel sentiu a pressão da acusação, mas não recuou. Ele sabia que não poderia ceder agora. Não estamos pedindo para destruir nada, Fausto, respondeu com calma. Estamos pedindo para reimaginar o futuro. Não podemos viver no medo do desconhecido, mas sim olhar para ele como uma oportunidade de crescimento. A humanidade precisa aprender a se adaptar, a se reinventar. O futuro não precisa ser uma ameaça, mas um convite ao novo. O debate recomeçou, mas agora com uma intensidade ainda maior. De um lado, os defensores da preservação das tradições, os que viam nas palavras de Gabriel e Isis um risco iminente, uma mudança que poderia rasgar as estruturas que sustentavam o mundo. Do outro lado, os que acreditavam que a verdade revelada deveria ser a chave para um avanço irrevogável, sem olhar para trás. As discussões tomaram um rumo mais pessoal, com líderes expressando suas próprias visões de mundo, seus próprios medos e expectativas. A cúpula estava prestes a se transformar em algo mais do que apenas uma reunião de políticas. Era um reflexo da própria luta interna da humanidade. Isis percebeu que a situação estava se tornando insustentável. Ela sabia que a escolha estava prestes a ser feita, mas a última palavra seria decisiva. A tensão estava no limite, e ela sentiu que qualquer movimento errado poderia fazer com que o conflito se espalhasse para fora daquela sala e atingisse as ruas do mundo. Ela se virou para Gabriel, seus olhos brilhando com uma confiança tranquila. É agora, Gabriel. Está nas nossas mãos. Gabriel assentiu, sua mente absorvendo o peso do momento. Ele olhou novamente para Fausto e os outros líderes. Eu sei que a decisão não será fácil. Sei que há muitos medos, muitas dúvidas. Mas o que estamos buscando aqui não é a destruição, não é a imposição de uma visão, mas sim uma abertura para um novo caminho. Um caminho em que a humanidade possa finalmente se unir em torno de um objetivo maior do que as divisões que nos separaram por tanto tempo. Foi quando um dos líderes mais conservadores se levantou. Sua expressão estava fechada, mas havia algo nos seus olhos que refletia uma tomada de decisão. Eu não posso mais ignorar o que está sendo dito aqui, ele disse, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Temo o futuro, como todos nós. Mas talvez o que o Gabriel e a Isis propõem seja a única forma de realmente encontrar um futuro sustentável. Não podemos mais continuar com os olhos fechados, fingindo que as coisas vão continuar do jeito que estavam. A resposta foi um misto de murmúrios de concordância e desconfiança, mas, de algum modo, a balança parecia começar a pender para um lado. O simples ato de um líder conservador expressar dúvidas sobre o caminho tradicional causou um impacto significativo. Outros líderes começaram a se abrir para a ideia de um novo começo. Mas Fausto, como era de se esperar, não iria desistir sem lutar até o último momento. Isso é um erro, ele disse, sua voz agora mais ríspida. Vocês estão sendo ingênuos. A humanidade não está pronta para tal mudança. Estão se deixando seduzir por uma visão que pode acabar com tudo o que construímos. A revolução que vocês tanto defendem, no fundo, pode ser o fim de todos nós. Isis sentiu que o clima havia mudado, mas não era hora de perder a calma. Ela olhou para Gabriel, que parecia mais sereno do que nunca. O que é a revolução, Fausto?
senão o processo de amadurecimento de uma sociedade. Não estamos destruindo, estamos criando. Sim, a mudança é assustadora, mas sem ela, como podemos evoluir? A humanidade tem a capacidade de recomeçar, de aprender com seus erros. A sala ficou em silêncio novamente, desta vez de uma maneira que parecia mais introspectiva. Todos estavam ponderando as palavras de Gabriel e Isis, refletindo sobre o peso da decisão. A ideia de uma nova era estava sendo plantada, mas ainda havia um longo caminho pela frente. A decisão, que parecia um beco sem saída, agora se transformava em uma bifurcação, onde cada um dos presentes teria que decidir se seguiria com a visão do status quo ou se tomaria o risco de abrir um novo capítulo para a humanidade. Gabriel sentia que o momento estava chegando. O peso da decisão ainda pairava no ar, mas algo começava a se concretizar. A dúvida e o medo estavam presentes, mas também a esperança. Ele olhou para Isis uma última vez e com uma confiança renovada, sabia que, acontecesse o que acontecesse, o futuro não poderia mais ser ignorado. O silêncio na sala parecia eterno. Cada líder presente refletia profundamente sobre as palavras de Gabriel e Isis. O debate havia alcançado seu ponto máximo de tensão, e agora, com as revelações feitas, com as escolhas expostas, o que se seguisse definiria o futuro da humanidade. Fausto permanecia imóvel, seu olhar endurecido pela luta interna entre o que acreditava ser o certo e o que começava a perceber como uma possibilidade de salvação. Gabriel e Isis, em contraste, estavam em uma quietude expectante, conscientes de que a decisão não estava mais em suas mãos. Eles haviam dado tudo o que podiam, a verdade, a coragem, a disposição de não se curvar diante do medo do desconhecido. O futuro estava agora nas mãos dos líderes que, ao longo da história, haviam sido os guardiões das estruturas que moldaram o mundo até aquele momento. Foi então que uma figura inesperada se levantou, uma jovem representante de um país que ainda não havia se pronunciado. Ela olhou para Gabriel e Isis, e suas palavras foram como uma lâmina cortando a tensão no ar. Talvez o que estamos procurando não seja um retorno ao passado, nem uma revolução apressada que destrua tudo. Talvez seja um equilíbrio. Um caminho em que possamos incorporar a mudança sem perder o que é essencial para nossa identidade. Não precisamos apagar nossa história para avançar. Podemos buscar uma nova forma de existir, sem que isso signifique uma ruptura total. Essas palavras ressoaram na sala. Pela primeira vez, uma proposta concreta havia surgido, uma proposta que não significava rejeitar a mudança nem manter o status quo. Era, de alguma forma, um meio-termo, uma possibilidade de reconciliação. Fausto olhou para ela com uma expressão desconcertada, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele parecia ceder. Ele, que havia resistido ferozmente à ideia de mudança, agora estava diante de uma visão mais equilibrada, mais palatável. Não era uma rendição total, mas uma abertura. E isso, de alguma forma, era o que ele precisava para começar a reconsiderar. Você está dizendo que podemos ter o melhor de dois mundos? Ele perguntou, sua voz mais baixa, mas com uma inquietação palpável. A jovem sorriu suavemente. Exatamente. O futuro não precisa ser preto e branco. Podemos aprender com o passado, sem ser prisioneiros dele. A mudança precisa ser guiada pela sabedoria adquirida, e não pela destruição do que fomos. Podemos evoluir, sim, mas não precisamos jogar fora tudo o que construímos. A sala se acalmou, e as palavras dela ficaram penduradas no ar. Algo havia mudado. Não era uma decisão definitiva, mas uma abertura, uma possibilidade. O caminho estava sendo moldado diante deles, e Gabriel e Isis, com um olhar cheio de compreensão, perceberam que a revolução que buscavam não precisava ser violenta, não precisava ser radical. O novo amanhecer poderia ser alcançado com paciência, com diálogo, com entendimento. Gabriel, tocado por essa nova perspectiva, olhou para Fausto e falou: "Você ainda tem medo, Fausto, mas a mudança não é algo a ser temido. É um processo. E nós estamos prontos para liderá-lo juntos, se você estiver disposto a caminhar ao nosso lado. O futuro será, sim, diferente do que você imaginava, mas ele também pode ser mais justo, mais compassivo. O futuro é de todos nós." Fausto, que antes parecia tão inflexível, agora estava de pé, olhando para os outros líderes. Ele sabia que a decisão era histórica, que a próxima palavra poderia levar o mundo para um abismo ou para um novo horizonte. Seus olhos passaram de Gabriel para Isis, e então, lentamente, ele falou, com um tom de resignação, mas também de aceitação. "Talvez eu tenha me perdido no medo de perder o controle. Talvez o que vocês dizem seja verdade. A humanidade precisa evoluir. E, talvez, para isso, precisemos nos abrir para o que ainda não compreendemos." Os outros líderes começaram a murmurar entre si.
Aquela simples mudança no discurso de Fausto era o início de uma revolução silenciosa, mas muito mais poderosa do que qualquer revolução forçada. O entendimento, o respeito mútuo, a vontade de aprender, essas eram as sementes do novo mundo. Não seria fácil, e a jornada seria longa, mas a humanidade agora tinha uma chance real de reescrever sua história. Izzy sorriu suavemente para Gabriel, e, sem palavras, ambos sentiram que o caminho estava se abrindo diante deles. Eles haviam começado essa jornada com a busca pela verdade, mas agora, o que estavam vendo diante deles era algo mais poderoso: a capacidade de transformação através da aceitação mútua, do diálogo e da busca pela harmonia. O futuro não seria perfeito, mas, pela primeira vez, parecia possível. E com isso, a sala, que antes estava cheia de conflitos e tensões, agora estava cheia de possibilidades.